galera da mediação tecnológica, essa galera linda do primeiro ano que tá aí cada dia que passa caminhando rumo ao seu projeto de vida. Estamos juntos mais uma vez para mais uma aula desse componente que eu amo demais, desse nosso itinerário, meu queridinho, o projeto de vida. Eu espero que vocês estejam acompanhando e curtindo bem esse momento de tudo que a gente tem trabalhado. Hoje, nós vamos para a aula 8, a última aula do bloco C. A partir da próxima aula, nós já vamos trabalhar o conviver. Então, vamos parar, na próxima aula a gente vai parar um pouquinho de falar muito mais em nós para falarmos do outro, né? Dos outros não, do outro, que é aquele ser que está ao nosso redor, que são aquelas pessoas com quem nós convivemos todos os dias. Mas antes, nós sabemos que antes de eu falar do outro, antes de eu projetar a minha vida, antes de eu viver o meu futuro, eu tenho que primeiro me conhecer. E por isso estamos em mais uma aula do bloco C, a última aula desse bloco maravilhoso. Então, meus amores, simbora para a aula 8. Vamos lá. Hoje nós vamos começar assim de um jeito diferente, gente. Primeiro, vamos falar de narrativa de vida e construção da identidade. Como que a gente vai construir assim essa nossa identidade, esse nosso ser? Como é que eu vou ali falar de mim para as pessoas? Então respondam para mim essa pergunta: como você se tornou a pessoa que você é? A quem você deve? Quem que te ensinou sobre viver, sobre respeito? Como que você se tornou essa pessoa? Você concorda que a pessoa que nós nos tornamos é resultado de uma sucessão de eventos que marcaram nossa trajetória de vida? Ali está escrito de vida, mas é de vida separado. Tomar consciência da nossa história é de como cada experiência influenciou a nossa formação, é importante para a construção da identidade do nosso projeto de vida. A partir do momento em que eu entendo que todas as coisas que eu já vivi, que eu já passei, influenciam na minha vida, influenciam no meu projeto de vida, então as coisas vão começar a clarear na minha cabecinha. Eu já vou começar a entender melhor como que se dá cada coisa na minha vida. Assim como uma história de ficção, a nossa história, a minha, a sua história de vida, ela também pode ser narrada tendo você ou como protagonista. Então, quando eu vou falar de mim, quando eu vou contar uma história, sempre vai ter o protagonista, o personagem principal. E quando eu vou falar da minha vida, da minha trajetória, das minhas experiências, quem é que é o protagonista? Sou eu, né, meus amores? Então, você é o protagonista da sua vida. Você é o protagonista do seu futuro. Quando você seleciona, quando você organiza os eventos que vão compor essa construção, essa coleção de memórias que você tem, cria uma sequência de tempo. Então, a partir do momento em que você está ali construindo aos poucos tudo que você viveu. Ah, eu nasci em tal dia, eu nasci no hospital tal, eu fui criado em tal cidade. E aí você vai contando tudo o que aconteceu, narrando a sua vida. Você sendo o protagonista, você sendo o centro das atenções, o personagem principal. Isso é uma narrativa de vida, certo? Sabendo disso, nós precisamos ainda entender antes da nossa... Hoje nós vamos parar na metade da aula para uma atividade prática. Parecido com o momento interativo, então, nós vamos fazer assim nosso momento interativo ali do projeto de vida, onde nós vamos parar um pouquinho para responder uma atividade. Mas antes, vocês precisam entender realmente o que é uma narrativa de vida. Então, vamos lá para o nosso slide dar uma olhada. A narrativa de vida é um fenômeno diretamente relacionado à construção da identidade na adolescência.
É nessa fase de vida que o indivíduo buscará conectar passado, presente e futuro, a fim de dar sentido de continuidade entre a criança, da qual se despede, e o adulto que vai se tornar. Assim como ocorre com o personagem Mason no filme Boyhood, da Infância e Juventude, que vocês assistiram na última aula. Ao narrar a própria vida, o adolescente ele vai organizar as suas experiências e intenções futuras em uma linha coerente, o que confere sentido e propósito à identidade e informação. Então, meus amores, quando você vai organizar os fatos, organizar cronologicamente o que você faz, o que você fez, como você viveu até os dias de hoje, então você está ali construindo uma identidade, você está construindo uma identidade, você está criando a sua narrativa de vida. E isso é muito bacana. Eu não sei se vocês prestaram atenção num detalhe no filme. O filme começa com aquela imagem que a gente viu agora, o Mason deitado, criança, e ele termina com o Mason na mesma posição, já adolescente, né? Já um jovem ali, o jovem Mason. E aí, é aquele momento agora que a gente vai dar uma pausa. Então, eu vou explicar para vocês aí o passo a passo dessa atividade. Então, tem como colocar, editor, aqui do meu ladinho o nosso slide? Isso, então vamos lá. Vamos praticar agora. Como é que a gente vai praticar? Aqui tem um passo a passo para vocês. Vocês vão elaborar a narrativa de vida. E para isso, você tem que seguir algumas orientações. Primeiro, pense na pessoa que você é hoje. Pense em você hoje. E escreva em tópicos as suas crenças, os seus valores, as suas aspirações, os seus sentimentos, os seus hábitos, os seus conhecimentos, as suas habilidades. Então, descreva você. Faça aquela descrição pessoal que a gente já trabalhou nesses dias todos. Então, você vai listar os principais eventos que você passou, aqueles que você considera que foram muito importantes e fundamentais para a sua formação, tanto de caráter quanto sua formação como estudante. Isso vai ser tanto no âmbito familiar, na escola, na sua comunidade, na sociedade como um todo, ali na sua igreja, no que você convive. Então, você vai ali colocar quais são as principais coisas que aconteceram, quais foram aqueles pontos primordiais que você verifica que a partir daquele momento alguma coisa mudou em você. Sempre tem esses momentos. Liste também eventos do presente, de hoje e de suas intenções para o futuro. Produza sua narrativa de vida utilizando os elementos levantados anteriormente. O texto deve ocupar no mínimo 60 linhas. Conectar o passado ao presente e apresentar as suas intenções para o futuro. Neste momentinho, vocês vão dar uma pausa aí. Vocês vão produzir essa atividade. Vamos ter aí uns 15, 20 minutinhos. Ver com o professor presencial o tempo que vocês acham que seria necessário para dar essa pausa, né? Para vocês construírem essa atividade neste momento. Ok? Então, deu pausa, já já a gente volta. Voltamos! E aí, como foi a construção da sua narrativa de vida? Gostaram dessa atividade? Gostaram dessa produção? Você descobriu coisas novas a seu respeito? É muito legal, cara. A gente consegue perceber algumas coisas que a gente nunca parou para pensar. A gente consegue identificar momentos que a gente já passou que foram primordiais, que foram muito importantes na nossa vida e que a gente nunca parou para pensar. Sempre que possível, faça isso. Faça uma recordação. Crie o seu álbum aí de recordações. Agora nós vamos falar sobre formação de identidade, continuando aí falando sobre você. Conforme nós vimos na seção Identidade e Projeto de Vida, a identidade ela pode ser definida como um conjunto de aspectos mais importantes que o indivíduo reconhece em si mesmo,
Desde a infância, tentamos reconhecer a pessoa que somos, definir e explicar nossas características, crenças e interesses. Mas a identidade só passa a ser construída ativa e conscientemente por volta dos 12 anos de idade. Antes disso, você vai vivendo aí, mas a sua identidade mesmo, a sua formação de caráter, as suas defesas, as suas crenças, a partir do momento, esse é o momento em que ativa um gatilho ali em você, que é aquele momento que você deixa de ser criança e passa a ser ali um pré-adolescente. É aquele momento de transição, aquele momento em que você vai começar a pensar no seu futuro. Essa idade aí, por volta dos 11, 12 anos, é aquele momento que você está saindo lá do ensino fundamental 1 e entrando no ensino fundamental 2. Lembra de vocês lá no 6º ano? Lembra como vocês eram, como eram as dúvidas, como foi a mudança de vida de vocês? Então, é esse momento ali que se inicia esse período de transição da adolescência para a idade adulta. Então, até ali, os 17, 18 anos, você está dos 12 aos 18 nessa transição. Então, esses fatores que acontecem a partir dos 12 anos são fatores primordiais para a sua formação de identidade. Como eu falei, é nesse período de transição que o indivíduo, ou seja, você, começa a buscar um sentido de integridade pessoal e a definir os valores e conceitos mais importantes para quem ele é e deseja ser. O adolescente em formação, ao se aproximar cada vez mais do mundo adulto, passa gradativamente a pensar nos papéis sociais que deseja exercer e se vincular a determinados valores e ideologias, visando integrar-se, pertencer e estabelecer um propósito no mundo. Então é a partir desse momento que você tem uma mudança total. São os hormônios, são a adolescência, a pré-adolescência, aquele momento que você vai... É um turbilhão de coisas acontecendo aí na sua vida, mas isso é muito importante porque é nesse momento que você vai definir os seus valores, você vai entender o que é importante para você, é que você vai ter a sua formação como indivíduo. Após realizar uma série de pesquisas sobre a formação da identidade na adolescência, James Marcia, psicólogo canadense contemporâneo, ou seja, dos dias atuais, especializado no assunto, chegou à conclusão de que a formação da identidade pode ser resumida em 2 processos. Primeiro, vou pegar um marcador de texto que é melhor. Marca texto. A exploração ativa de alternativas de vida. O que é a exploração ativa de alternativa de vida? É o que você deseja ser e fazer. Então é a partir desse momento aqui que você vai começar a pensar no que você pode fazer, quais são as suas vontades, os seus desejos, as suas afinidades. E segundo, o estabelecimento de compromissos com determinados temas, valores, ideologias que o indivíduo considera fundamentais para si. Então, nesse momento também, que você passa a... Professora, só beber um pouquinho de água. Passa a pensar nos seus valores, nas suas ideologias, no que você defende, no que você acredita. São vários fatores determinantes para sua evolução como um futuro adulto. A partir das ideias e pesquisas de James Marcia, o psicólogo estadunidense David Motion passou a considerar que ter uma identidade madura significa ter compromissos fortes, autoconscientes e escolhidos por si próprio. Ou seja, quando você começa a escolher, você sabe que você que escolheu, você sabe que você que quis, sabe? Vocês lembram quando a mãe de vocês que escolhia a roupa que vocês iam vestir? Ela que ia na loja, que comprava a roupa, que não era nem o que você queria às vezes?
E aí, você consegue lembrar quando é que você foi você mesmo escolher a sua roupa? O que você queria, o seu desejo, aquele tênis que você queria? Isso é um momento em que está construindo essa identidade mais madura em você. Você passa a ter um compromisso, você passa a ter consciência e você passa a dar valor muito mais às coisas. Por quê? Porque você escolheu, porque você que fez essa escolha, seja ela dando certo ou não. Elas são marcadas por investimento pessoal em relação a aspectos como carreira, moral, religião, padrões étnicos, raciais, sexo, ideologia, amizades e família. Essa escolha, essa maturação como um futuro adulto que vocês serão, faz toda a diferença na sua vida. Você lembra quando foi que você decidiu, não, eu quero seguir essa religião. Não, eu quero ter fulano e fulano como amigo. Não, eu acredito nisso. Não, eu acredito naquilo. Eu gosto de menino, eu gosto de menina. Vocês lembram quando vocês fizeram essas escolhas? Essas são escolhas pessoais, são escolhas que as pessoas não podem influenciar, não podem escolher por você. Por mais que nossos pais, nossos responsáveis, o ambiente em que a gente vive, ele influencie bastante para as nossas escolhas, a palavra final é sua. É você que escolhe, porque a vida é sua. É você que vai viver. É você que vai ter as suas experiências. É você que, se escolher o caminho A, pode ser que não dê certo. Por mais que alguém diga, olha, não vai pelo A, vai pelo B, porque eu já fui pelo A e aconteceu isso e isso. Só que nós, seres humanos teimosos que somos, acabamos escolhendo onde? O caminho A. E aí a gente vai lá na frente e quebra a cara. E aí, o que a gente lembra? Poxa, se eu tivesse ouvido... Só que ali, você também está construindo a sua formação pessoal. Porque você está tendo as suas experiências de erros e acertos. Olha como a vida ia ser chata se tudo o que você fizesse só desse certo. Né? Não ia ter graça. Porque a graça é, em às vezes, errar e aprender com os erros. Não é errar e continuar errando, viu, gente? Porque o importante do erro é você aprender com ele e saber como você vai fazer para acertar. Tudo isso vai desenvolvendo você essa maturação, vai te amadurecendo, vai te preparando para a sua vida adulta, certo? E como é que dá ainda essa formação de identidade a partir da ideia do James? Vamos dar mais uma olhada no nosso slide. As pesquisas de James Mercia e seus colaboradores identificam que os adolescentes podem se encontrar em 4 estados diferentes em relação ao processo de formação de identidade. Tossi, desculpa, acontece. Então, tem 4 momentos ali, 4 processos de formação de identidade. Em cada um desses estados, o adolescente manifesta uma forma diferente de lidar com os processos de exploração das alternativas e compromissos. O estadunidense Nilo de Marco, ativista surdo, que é esse que está na imagem, modelo e ator, destacou-se internacionalmente por defender o ensino das línguas de sinais para crianças com deficiência auditiva. Em sua família, há um histórico de pessoas com deficiência auditiva e, pelo fato de sempre ter tido acesso à educação, luta para que outras crianças também o tenham. Em 23 de setembro é comemorado o Dia Internacional das Línguas de Sinais. E Libras é o nome pelo qual é conhecida a língua brasileira de sinais. Lembra que eu falei agorinha dos 4 processos aqui, ó, que o Mercia e seus colaboradores identificaram? 4 estados diferentes em relação ao processo de formação. Aqui, ó, 4 estados diferentes em relação aos processos de formação de identidade. Quais são esses 4 processos? Primeiro,
Primeiro processo, identidade difusa. O jovem, ele não demonstra nem busca compromissos, estando satisfeito em viver um dia após o outro. Entre os jovens que se enquadram nesse estado, há aqueles que se incomodam com a falta de identidade e aqueles que não se incomodam. 2. A identidade fechada. O jovem assume compromissos, porém, esses não foram construídos por um processo ativo e consciente, mas internalizados por reproduções de comportamentos familiares, de amigos ou de agentes culturais. A moratória ou crise identitária, momento de transição, caracterizado pela reflexão e pela exploração de alternativas. O jovem, na categoria de identidade difusa, passa, então, a considerar compromissos. Já o adolescente, na categoria de identidade fechada, passa a questionar os compromissos que até então não assumia e considerar alternativas e a busca de novos compromissos por si próprio. Então, nesse momento aqui, ele primeiro vai passar pela identidade difusa, depois ele passa por essa identidade fechada ou uma ou outra também. Quando ele chega na moratória, ele está ali em dúvida o que ele vai fazer. Então, se ele tinha uma identidade fechada, ele vai começar a assumir coisas, a compromissos que até então ele não tinha pensado. Se ele estava numa identidade difusa, ele vai considerar compromissos. Então, ele vai começar a pensar diferente. Lembra que ele não demonstra nem busca compromisso, ele não está nem aí, ele só quer viver? Então, quando ele chega no momento de moratória, é o momento em que ele vai parar e dizer, não, peraí, vou buscar ali, entrar nos eixos. Para que, por último, ele consiga conquistar a identidade. Então, conquista da identidade é o resultado de superação positiva da moratória, aqui, da terceira fase, que tem como consequência a vinculação de determinados compromissos considerados centrais para si mesmo. A conquista da identidade é uma etapa de formação para uma identidade relativamente estável. Portanto, não se encaixa nessa categoria alguém que muda seus compromissos constantemente ou em curto espaço de tempo. Então, a pessoa que conseguiu conquistar a sua identidade, ela já tem as ideias formadas na sua cabeça. Ela não vai ficar em dúvida de A ou B, certo? Então, ele vai passar por todas aquelas etapas e ele vai conseguir o momento de construção real e verdadeira da identidade. E essas etapas, são essas fases que eu espero que vocês consigam chegar até o final, beleza? Continuando, vamos lá no nosso slide, estamos quase finalizando. O processo de formação, como é que esse processo, resumidamente, esses são os caminhos da identidade e informação que a gente acabou de ver. O esquema procura mostrar que os jovens podem seguir diferentes rotas na formação de sua identidade. Você pode estar em qualquer momento desse. Você pode estar na moratória e da moratória ir para a conquista da identidade já direto. Você pode estar na moratória e passar para a difusa. Você está na difusa, pode passar para a fechada, assim sucessivamente. E ali, a conquista da identidade é o ponto central, é onde tudo vai se fechar, onde o ciclo se fecha. É a conquista da identidade, que é onde eu espero que vocês cheguem. E agora, para finalizar, é nossa atividade prática. Após refletir sobre essas informações, sobre o processo de formação, responda as questões propostas na atividade, responda as questões relativas ao estudo de caso. Então, vocês vão ter ali um caso, um estudo de caso, né? Após estudar os estados do processo de formação de identidade, agora você vai aplicar esse conhecimento por meio de um estudo de caso. Você vai analisar trechos de depoimentos reais de jovens de 14 a 18 anos, estudantes do ensino médio, moradores da cidade de São Paulo, que está aí com vocês. O texto. Os depoimentos colhidos entre 2015 e 2017
fazem parte de uma pesquisa sobre conservação e mudança dos projetos de vida dos jovens. Seu objetivo é identificar e analisar os estados de formação da identidade desses jovens. E após essa atividade, sentindo-se à vontade, você pode fazer a sua síntese e autoavaliação, meus amores. Quando vocês lerem essa atividade, esse estudo de caso, vocês vão identificar em que ponto que ele está. Ele está ainda na identidade difusa, ele está na identidade fechada, ele está na moratória, ou ele está na conquista, ou esse indivíduo, esse jovem já conquistou a sua identidade. Então, você vai identificar cada pontinho aí na sua atividade. Certinho? Beleza? Terminamos essa aula? É isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e descoberto um pouquinho mais sobre você. Um grande beijo e nós nos vemos na próxima aula.